Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui vemos juntos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a nossa mensagem, vamos lembrar, curtir o canal, acionar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar, sempre ações que agradecemos muito e que nos ajudam muito aqui para aumentarmos o alcance do canal. Obrigada. Mensagem de hoje é a mensagem 60, cujo título é Prática do Bem. E o versículo destacado por Emmanuel é o versículo 15 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Diz Pedro: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Quem são os homens loucos? São os que não fazem o bem. E por que são loucos? Porque estão fazendo, vamos dizer assim, estão usando o livre-arbítrio na contramão do próprio benefício. Quando não usamos bem o livre-arbítrio, o que temos como resposta? Expiações, não é? Dores, aflições, isso é loucura, não é? Mas eles fazem isso ainda de uma forma inconsciente, muitas vezes. Século XXI, às vezes não, mas muitas vezes sim, porque às vezes podemos até ter um conhecimento intelectual de uma situação de virtudes, mas ainda estarmos moralmente imaturos para tomarmos aquelas decisões. Deus não se abala, não é? Ele é o Senhor do tempo e nós somos imortais. Tudo com o tempo se resolve. Deus não tem tempo, não tem pressa. Deus não tem pressa. Como um bom pai, ele nos acolhe e nos orienta e nos sustenta. Quem deveria ter um pouco de pressa, ou pelo menos não ter, vamos dizer assim, não estarmos tão prontos para as dores que nós mesmos provocamos para nós, seríamos nós, não é? E Emmanuel, então, comenta as palavras de Pedro. À medida que o espírito cresce em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Às vezes fica aquela batalha, né? Vou te provar, não, eu que vou te provar, isso é capricho, né? Então, e inútil, porque se estiverem as duas pessoas, ou mais, não é? Em seus campos de verdade ali irredutíveis, elas não estão com nenhum propósito, muitas vezes, de refletir sobre nada, é simplesmente uma batalha de verdades, não é? Então, vamos repassar aqui, porque tínhamos falado sobre isso no nosso comentário inicial, de que, conhecendo mais a importância do tempo, principalmente quando temos a doutrina espírita, não é? Ah, mas somos imortais, sim, somos imortais, mas cada minuto passado e não aproveitado é perda real. Emmanuel, inclusive, tem uma mensagem que fala sobre o tempo, e o título é Perda Real. É a única perda real realmente que temos, é o tempo não aproveitado que passou. Teremos outras oportunidades, mas no futuro, aquelas passaram. Então vamos compreendendo, conforme vamos conhecendo mais, o valor do tempo e o valor das oportunidades que a providência divina traz até nós. E vamos reconhecendo com o tempo e com a vivência das expiações, a gente vai batendo martelo com a gente mesmo, vai concluindo de forma definitiva de que
não compensa fazer má escolha, porque nós mesmos é que vamos nos vitimizando. Então, é imprudente gastar recursos preciosos, como o tempo e as oportunidades da providência, em discussões estéreis e caprichosas. Não leva a lugar nenhum. Estou fazendo o que aqui? Estou batendo boca? Quem sai lucrando? Ninguém. Então, estou gastando energia à toa. E na medida em que nós percebemos isso, respiramos fundo e vamos saindo daquela situação que não nos agrega. Mesmo que o outro quer fiquemos ali, não é? Investindo naquele bate-boca, decisão dele, vai escolher outro para isso. Perturbação, longe da gente, né? Já temos as nossas próprias, ainda ficar buscando perturbação extra. Continua o nosso querido apóstolo Pedro. Quer dizer, Emmanuel comentando sobre o apóstolo Pedro. Ele diz: o apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado que é a vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Lembrando daquele ditado, não é? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Estamos fazendo, não estamos tentando convencer ninguém. Estamos fazendo o que decidimos fazer. Sem discussão, sem tentativa de convencimento, estamos simplesmente fazendo o que a nossa consciência manda. E aí, Emmanuel nos diz que o apóstolo Pedro, ele recomenda que é a vontade de bem que se faça o bem. Que é a vontade de Deus que se faça o bem. Ponto. Impondo silêncio à ignorância. Vejamos, mesmo que num primeiro momento haja ainda a tentativa de continuar a discussão, ela tende o quê? A se esvaziar. Por quê? Porque nós não vamos alimentar, nós não vamos dar oxigênio à perturbação do outro. Foco. Calma. E vendo que o outro não está bem, mas eu preciso me preservar, porque senão daqui a pouco quem não vai estar bem sou eu. Quem não vamos estar bem somos nós. E ele coloca bem como loucura dos homens, porque é um contrassenso enorme, não é? E Emmanuel continua nos dizendo: uma contenda, um conflito, pode perdurar muitos anos, e às vezes bem mais, não é? Com graves desastres para as forças em litígio, ou seja, para os envolvidos. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Expressão de renúncia. Muitas vezes essa expressão de renúncia pode ser o perdão. Fica naquele jogo de acusação, não, foi você, não, você foi o algoz. Não, foi você, porque você começou. Não, mas você antes disso, e fica, e a coisa perdura. Aí chega uma hora que simplesmente, peraí. Então, olha, desculpa, me perdoa. Tudo que eu fiz de errado para você, me perdoa. Isso é um balde enorme de água fria na fervura. E aí tudo muda, não é? Eu vou discutir com quem? Com quem está me pedindo perdão? E aí eu mesmo, por mais orgulhoso que chegue e fale assim, não, ok, eu te perdoo, fique quietinho, ele lá dentro sabe. E também se não souber, estou conquistando minha paz. Estou conquistando minha paz. O perdão é simplesmente a paz para nós que perdoamos, ou para todo aquele que perdoa. Não é? É a paz. Rompemos os grilhões da perturbação. Me perdoe. Porque fica insano, não é? Fica insano. Aquela relação já não tem nada de saudável, é uma relação doentia.
Então, se a gente simplesmente reconhece a nossa parte, sim, estamos errando, alimentando uma relação doentia. Então, o perdão, ele é sensato, não é? Olha, no que me cabe realmente, a minha parte do que eu venho alimentando a relação doentia, a gente não precisa falar assim, né? Mas você me perdoe, tudo que tem relação a mim na nossa história, né, e que está errado e que eu fiz e que você se ressentiu, por favor, me perdoe. Muito bem. Não é só o perdão. Uma expressão de renúncia. Às vezes é simplesmente a gente parar de argumentar. Tem pessoas que gostam de ter a última palavra. Vocês conhecem gente assim? Tem que ter a última palavra. Aí você fala, ela fala, não, mas foi o que eu disse. Não sei o que. Não, foi o que eu disse. Ela tem que dizer isso, porque a última palavra tem que ser dela. Ela que tem que fechar a discussão. E se a gente ficar dando e falando, ela vai continuar. Por quê? Porque é ela que tem que terminar. A renúncia é eu renuncio, eu não vou falar mais nada. E aí ela, pronto, já deu. Então foi o que eu disse. E fica sendo assim. Não fala nem tá bom, porque senão ela vai repetir. Fechou, tá satisfeito. Renunciar, às vezes, a batalhas de ego totalmente imaturas. Então a gente percebe isso, a gente... Batalha de ego aqui. Tá bom. Vou segurar o meu ego. A gente tem, né? A gente ainda tem toda aquela... Mas eu vou falar ainda isso, eu vou falar, porque tem que ouvir. Então fica assim. Ai, que paz, que silêncio. Ótimo. E Emmanuel, comentando, Pedro continua. No serviço divino é aconselhável não disputar. É o que estávamos falando dos nossos exemplos aqui. A não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Então, eu não estou aqui naquela batalha de egos, a última palavra vai ser minha, a última palavra vai ser minha. Ou então, você que fez, naquela cobrança de exercícios de memória, puxando lá atrás. Isso não é caridoso. Então, nós, e bem Emmanuel diz aqui, não é? Argumentar pode ser sim, quando esse argumento for para esclarecimento. Caridade. Esclarecimento. Olha, mas eu só queria te esclarecer. Aquela coisa da dar o toque. A gente dá o toque. Não cria expectativa na resposta disso. A gente faz a nossa parte. O livre-arbítrio é do outro. Porque muitas vezes a gente vai levar uma informação que a pessoa desconhecia. Alguém chega perto de nós e diz que vai fazer um aborto. Eu não vou discutir com ela. Ela disse, já estou decisão tomada. Aí a gente pode falar assim, você me desculpa. Mas olha, eu sou espírita. Eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo. Seja o que for. E eu queria só te informar, não é, que esse bebê que você está esperando é um espírito que está reencarnando. Você, mesmo que seja muita informação ali na hora, é pela vida daquela pessoa que não pode lutar por ela mesma que você está falando. E isso é caridade. Olha, esse ser que você está esperando, ele é um espírito que está reencarnando. Vocês estão ligados já fluidicamente. Existem laços fluídicos que ligam você a essa pessoa. Não adianta você tirar um corpinho. Isso não vai resolver. Porque essa pessoa vai continuar ligada fluidicamente a você. E aí qual vai ser o sentimento dela? Tendo sido traída, se sentindo prejudicada, se sentindo assassinada. Isso pode alimentar uma relação de vingança, de malquerença, muito ruim para você. É preciso que você reflita sobre isso.
Eu não acredito em nada disso. Bom, mas aí o que a outra pessoa vai pensar, vai dizer, eu não sabia, mas pode ser, mas eu estou desesperado, vamos buscar. Então aí a gente pode, não, mas vamos buscar outras soluções. Né? O que eu posso te ajudar? Vamos lá. Lançar mão de que recursos nós temos? Um último recurso. Você não precisa ficar com a criança. Você pode abrir mão do seu direito no hospital, na maternidade e entregar a criança ao Estado para adoção. Você não precisa se comprometer a esse ponto, porque é muito grave. Isso é uma argumentação, mas feita naquele tom de quem quer ajudar, de quem não quer impor, porque em última instância, amigos, a decisão é do outro. E nós não podemos colar em todo mundo que quer fazer alguma coisa que sabemos que não é certa para tentar impedir. Livre-arbítrio é da soberania pessoal, não é? Mas nós podemos sim, aí sim, argumentar por caridade. Não só ela que vai estar se comprometendo, mas aquele bebê ou aquele espírito reencarnante que está ali mudo, que naquela hora não pode falar e se defender por ele mesmo. Não é? Então aí seríamos instrumentos até dos bons espíritos para tentar despertar essa pessoa. Nesse caminho, diz Emmanuel, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isto é útil e convincente. Mas não é dar algo de nós, né, de uma forma tempestiva. É dar algo de nós que seja bom. Seja caridoso, que seja realmente útil, que vá atender a uma necessidade, primeiramente nossa, de fazer o bem, não é? E estender a quem quer que seja. Então, antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Se não houver nada de bom a ser dado, então não vamos entrar em disputa nenhuma, até porque não é por aí. E Emmanuel continua dizendo: o bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Ali, com Pilatos, apanhou, ficou, não entrou em discussão. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, isso é muito bonito, dominou-nos a treva da ignorância humana. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, para nós que estamos ainda nas sombras de nós mesmos, dominou-nos a treva da ignorância humana. Essa é a nossa treva. É a ignorância. Primeiro o progresso intelectual, logo em seguida o moral. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Nossa, dava para botar. Jesus não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Por quê? Porque a sua ação tocou no mais profundo das nossas almas. Tem tocado, tem nos despertado nesses últimos 20 séculos, 21 séculos. E o nosso Emmanuel, caminhando para a conclusão, nos diz: não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira
e amparou-nos ainda mais. Não reclamou compreensão. Entendeu nossa loucura, nossa imaturidade. Localizou-nos a cegueira, a alma, e amparou-nos ainda mais. Nos trouxe o Evangelho. Esse é Jesus. Vamos, então, para a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece, tá bem? Vai ficar quietinho, tá? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pelas bênçãos que recebemos, pelos desafios, Senhor, pela força que nunca nos falta quando estamos atentos a ela, quando estamos buscando esta força que vem do alto, Senhor, para que não entremos nas ciladas, nas contendas, nos confrontos, que não, de forma nenhuma, não trazem nada de positivo para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos em nós essa paz que é tua, Senhor, mas que ainda conhecemos tão pouco. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos da prece, a nos lembrarmos do nosso anjo guardião. Abençoa-o, Senhor. Abençoa também aos nossos lares, aos nossos dias, às nossas noites e a todo o nosso irmão de humanidade, aonde quer que se encontre, principalmente, Senhor, aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Então, amigos, amanhã estaremos juntos, mais uma vez, com o programa Gotas do Evangelho. Eu estava gravando outro, agora eu quase falei o nome do outro programa. Com o programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos, até amanhã.